Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres, de Química, e estarei aqui com vocês nesta aula. E também estou aqui do lado dessa professora maravilhosa, professora Gisele. Olá a todos, professores e alunos. Estou aqui com o professor Paulo. Sou a professora Gisele Palmeira, professora de Biologia. Estarei aqui com vocês nessa aula de hoje. Então, a gente vai observar qual é o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento da aula de número 2. Aula 2, objeto de conhecimento, biodiversidade amazônica, desafios e oportunidades. Detalhamento, plantas medicinais e fitoterápicos. Muito bem, né? Então, essa é a nossa aula que vai iniciar agora. Olha aí, que legal! Prestem bastante atenção que essa aula de hoje nós vamos estar falando exatamente do que você está vendo. O que será isso, né? Muito bem, né? Então aqui ao lado vocês conseguem aqui observar imagens que são até comuns para várias pessoas, né? A gente vai falar na aula de hoje sobre os fitoterápicos, sobre as plantas medicinais, né? Quando a gente sente ali algum desconforto, uma dor ali no estômago, né, professor? Tem gente que tem algum conhecimento, vai e faz um chazinho para acalmar, né? Ou uma garrafada. Ou uma garrafada, né? Quer um calmante, também tem aquele chazinho específico, né? Então é sobre esse conteúdo que a gente vai estar abordando na aula de hoje. E a gente observa aqui nessas imagens que existe uma grande variedade de fitoterápicos, né? Muitas plantas que são medicinais. E aqui a gente elencou algumas que são bem conhecidas por todos nós, né? Aquele famoso chazinho de boldo, aquele chá de camomila, né, que é para acalmar um pouquinho os ânimos. A andiroba, né, eu uso bastante andiroba, né? Tem ali alguma inflamação, garganta inflamou, eu já pego a andiroba ali também, já faço uso, né? A gente já sabe que a andiroba é um anti-inflamatório. Copaíba também, né? Então a gente elencou esses 4 aqui, que a gente vai abordar esse conteúdo que é bem interessante, né? É importante a gente saber a importância de cada um deles, né? Sim. Saber como utilizar também para não causar nenhum risco à nossa saúde, tá bom? Ter cuidado também, não é qualquer coisa. Chegou lá para comprar algum fitoterápico e pegou, né? Usou de qualquer forma, uns pode ser na pele, outros não, você vai ter que ingerir. Então, a gente vai dar uma analisada mais profunda sobre cada um deles, né? Isso mesmo, né? É importante a gente ter esse conhecimento, por isso que a gente vai abordar esse conteúdo na aula de hoje. E a gente vai iniciar falando para vocês o que é a fitoterapia, né? Que é o tema aí da nossa aula. Então tem aí como definição, né, a fitoterapia, o uso de plantas medicinais para tratar doenças, né? Então a gente sabe que existe essa relação. Quando a gente sente algum desconforto, quando tem algum baque, a gente utiliza ali alguma planta, ou como chá, ou como pomada, né? Então, esse uso de plantas para fins terapêuticos, né, para tratar alguma doença, está relacionado com a fitoterapia. E aí a gente tem a definição desse nome, né? De onde ele deriva, né? De onde vem o nome fitoterapia. E aí a gente tem fito, que deriva do grego, que significa planta, e terapia, que também tem origem do grego, e terapia, que significa cura ou tratamento. Né? Então, como a gente pode observar o significado desse nome, é a cura ou tratamento que vem ali das plantas, tá certo? Então, tomem muito cuidado, porque quando a gente sempre falar essa palavra, fito vai ser de planta, tá? Porque nós vamos falar de medicamentos, né? A gente vai falar de formas de utilizar dor de cabeça ou coisas do tipo, mas é sempre relacionado à planta, tá bom? Mas vamos dar continuidade, dê uma olhada. A prática reconhecida em saúde complementar, é isso que a gente vai nos aprofundar, e também a diferença entre o uso popular e científico, porque a gente tem que fazer essa separação. O que é realmente, né, que as pessoas usam no dia a dia, ali por conhecimento, seja, né, de família em família, né? O avô geralmente traz isso. Hoje em dia a gente não tem isso muito disseminado, a não ser nas comunidades, né, mais ribeirinhas. Hoje, na cidade onde a gente tem, né, as pessoas acostumadas a ir para a drogaria, comprar remédio,
Mas realmente a gente tem que entender de onde iniciou tudo isso. Isso mesmo, né? E fazer o estudo da fitoterapia é exatamente Sim. esse, né? Valorizar esse conhecimento popular, né? Porque quando a gente fala do uso das plantas para tratamento, né, existe um estudo específico, né, um estudo científico, mas a gente considera esse conhecimento popular também, né? Então ele acaba valorizando o conhecimento de diferentes populações, né, que utiliza ali plantas para diversos fins. Né? E quando a gente fala de planta, pode ser uma folha, pode ser um caule, né? A gente vai observar na aula que existem essas diferenças também, né, da parte da planta ali que é utilizada para um chá ou para uma pomada, tá certo? Vamos observar aí também. Então preste bastante atenção. Iniciando um panorama histórico da fitoterapia, esse livro que vocês estão vendo aí, né? Ele traz uma apresentação de uma linha do tempo, desde a Babilônia. Olha quanto é antigo, né, esse estudo da fitoterapia. 3.000 anos antes de Cristo e na China também, né? O uso por Hipócrates na Grécia Antiga avança na Idade Média, Renascimento e mudanças recentes. Então, existem pesquisas que dizem que hoje a gente tem uma pesquisa mais avançada sobre isso, né? Em questão de catalogar cada uma, né, das plantas que são utilizadas e o que da planta é utilizado, mas isso já é muito antigo, né? Hoje essa informação só tem que ser mais amplamente divulgada para você saber, ter um conhecimento mais profundo. Mas nós temos também, além de estar na antiguidade, nós temos aí o saber popular, que é passado geralmente de geração em geração. E aí a gente observa, né, que o saber popular, ele é construído pela experiência e pela cultura das comunidades. Ele tem aí esse grande valor histórico e social, pois ele reflete o modo como as pessoas interagem com o meio ambiente e encontram soluções para os seus problemas cotidianos. Né? O que a gente estava falando para vocês, a importância também de valorizar esse saber popular. A gente sabe que existem muitas comunidades ali que conhecem uma planta muito bem, né? Sabe para que ela é utilizada. Então, quando existe ali essa pesquisa científica, é para fazer um estudo mais detalhado dessa planta, né? Do princípio ativo que ela tem, né? E o que ela pode ocasionar no organismo também, né? Por isso que é importante a pesquisa, é importante o estudo. A gente vai voltar a nossa aula mais ali para os fins medicinais, né? Doenças, mas existem estudos aí voltados também para os cosméticos, né? A utilização de plantas também na produção de cosméticos. Então, existe uma variedade de pesquisas e estudos que acontecem aí a todo momento. Exatamente. E eu lembro quando eu era mais novo que a gente corria, né? Bebia água e sentia uma dor aqui. Falavam, pega uma folha de jambo, coloca bem aqui, né? Então vamos ver aí mitos, preconceitos, né? Dê uma olhada. Nós temos aí, claro, mitos, preconceitos e evidência científica, discussão sobre esse preconceito ao uso de plantas. Fitoterapia é coisa de curandeiro, né? É um preconceito que a gente tem hoje no saber popular, porque as pessoas veem que é como se fosse eu só peguei a planta ali no quintal e usei. Claro, existe todo um saber popular através de experiências, né? Hoje nós também temos pesquisas para comprovar, tá? Mas esses mitos aí que eu acabei de falar são recorrentes e, né, dependendo ali do que está sendo utilizado, também tem falta de evidência. Então precisamos pesquisar. Mas vamos ver aí um vídeo onde vai trazer essa realidade, quais são, né, os fitoterápicos que podem ser usados no dia a dia. Dê uma olhada. Então, eu trabalho no Mercado Adolfo Lisboa, já faz mais de 50 anos. Eu e minha família, né, e nós estamos dando continuidade. Então, aqui no mercado, o pessoal procura muito por ervas medicinais, né, que tem ajudado muito no Covid. Agora o pessoal está tomando muito o quê? O mastruz, o jambu, o ixi amarelo, unha de gato, tudo isso aí para aumentar a imunidade, né? Então aqui, o que nós, pessoal, mais procuram aqui de primeira mão é o mastruz. E o mastruz é uma erva natural, um antibiótico natural, que serve para quebradura, emenda osso, serve para gripe, serve para fortalecer o pulmão, né? Então, uma das ervas mais procuradas, primeiramente, é o mastruz. E o modo de preparo dela é através do suco. Você pode fazer um suco. Você pode, para emendar osso, você tem que fazer o emplasto, né? E você pega ela, pega
a batata do emenda-osso, você pega a banha da cobra, pega o mastruz e o breu, né, que é pilado e coloca depois no local onde está quebrado. Né? E depois o que o pessoal está procurando? O jambu. O jambu, apesar de ser uma folha que o pessoal utiliza muito na culinária para fazer o arroz paraense, para fazer o tacacá, esse daqui também para que é? Serve para aumentar a imunidade. Né? Fazendo o chá dele com o quê? Com mangarataia, alho, limão, né? E o açafrão. Então, na época do Covid, isso daqui foi muito procurado, ainda é procurado. Mas a maioria utiliza muito para fins culinários. Aí, como as ervas precisam de outras contribuições, nós temos o quê? Que muito é procurado aqui no mercado, a andiroba e a copaíba. Esses dois são procurados por quê? Porque elas servem como antibiótico também natural, que serve para colocar, para fazer pasta, para remédio, serve para tomar, para ingerir, serve para ingerir, né? E serve também para colocar em xarope, que aqui o pessoal faz muito xarope utilizando a andiroba e copaíba. Né? Aí fora isso aqui, o que o pessoal tem nos procurado muito é para estômago, problema de estômago, problema de gordura no fígado. Que para isso nós temos aqui a espinheira santa, nós temos a sacaca, o boldo. Tudo isso aí ajuda para quem está com problema de H. pylori, né? Quem está com gordura no fígado. E fora essas ervas que eu acabei de mostrar para vocês, que é o mastruz, o jambu, nós temos também aqui o crajiru, muito procurado, que serve para fazer asseio, lavar ferimentos, cirurgia. Né? Temos a unha de gato, que ele serve para aumentar a imunidade, para não deixar a pessoa com a imunidade baixa. E temos o ixi amarelo também, né? Que serve para cisto, mioma. Então, geralmente, como é que o pessoal usa? Fazendo o chá misturado com a unha de gato e o ixi amarelo. Né? E o saratudo também, que serve para mioma, para inflamação, para tumor. Então, tudo isso aqui serve. Muito bem, né? Então a gente verificou aí essa entrevista que foi realizada com uma pessoa que trabalha no mercado e trabalha exatamente com esses produtos, né? Então a gente pôde observar essa grande variedade que existe e diferentes doenças também, né, que acabam sendo tratadas. E a gente vai falar agora sobre o conhecimento científico, né? A importância de conhecer os princípios ativos de cada um desses compostos. Olha só, né? O conhecimento científico, ele é produzido por meio de métodos e experimentos que são controlados. Por exemplo, né, para comprovar que o chá de camomila ele tem um efeito calmante, cientistas realizam testes laboratoriais, analisando quais são os compostos químicos que, no caso da camomila, né, a apigenina, produzem esse efeito. Tá? Então é importante ter esse tipo de conhecimento, né? Por que o chá de camomila tem esse efeito calmante? E a gente descobre isso através desse conhecimento científico, desses experimentos que são realizados em laboratórios. E é importante entender o metabolismo das plantas. Dê uma olhada nessa tabela. Esse metabolismo vai trazer tanto primário ou secundário. Então, para você entender, né, o que é a primária definição, é a produção de macromoléculas essenciais para a vida. Tá? Então, na planta, nós temos essa parte, né, do anabolismo e catabolismo. Então, nós temos alguns exemplos de metabolismo primário ali da planta, onde nós vamos encontrar lipídios, ácidos nucleicos, aminoácidos, proteínas, carboidratos, né? Já no secundário, nós temos a produção de compostos com função de garantir vantagens evolutivas, né? Então, nós temos aí flavonoides, alcaloides, monoterpenos, que esses aí vão ser utilizados para tratamentos no dia a dia, quando você usar esse fitoterápico, né? Isso mesmo, né? E a gente vai observar também na nossa próxima tabela que existe um modo de preparo, né? Então, existem dois tipos de modos de preparo quando a gente fala de chá. Né? Então, a gente observa aí que os fitoterápicos, eles possuem as principais formas de serem utilizadas. Pode ser utilizado através de um chá, de uma pomada, tintura, xarope ou extratos secos. E aí, no caso dos chás, né, a gente trouxe aqui como forma de
conhecimento que existem dois tipos. O que é chamado de infusão, quando a gente pega ali aquele composto e adiciona uma água quente, como é o caso da camomila, cavalinha ou hibisco. E tem aquele que precisa ferver na água, que a gente chama de decocção. E aí, nesse caso, a gente observa aí o exemplo do chá de canela, gengibre e unhas de gato. Né? Então, essa informação é importante para a gente saber que não é feito de qualquer jeito. Né? Tem chá que a gente só coloca água quente, espera ali um pouquinho para tomar, e tem chá que aquela água precisa ferver, tá certo? E aí vamos observar também mais informações sobre o remédio caseiro. Então, preste atenção no que a gente acabou de falar, porque quando a gente traz sobre o remédio caseiro, que é uma preparação tradicional, né, e artesanal, feita a partir de uma ou mais plantas medicinais, não há comprovação científica rigorosa, padronização, controle de qualidade. Ou seja, coloca água ou deixa ferver? Vai só uma ou coloca as duas juntas? Então tem que ter bastante cuidado para saber o passo a passo, porque dependendo da forma que você faz, pode ter um efeito diferente, tá? Isso mesmo, né? A gente vai observar também a definição de planta medicinal. Então, o que é uma planta medicinal? Ela é a fonte, ela é a matéria-prima. Né? Então, é a planta inteira ou partes dela que contém substâncias com propriedades terapêuticas. Né? Daqui a pouco a gente vai observar ali algumas partes da planta. E quando a gente fala do fitoterápico, é o produto que foi industrializado, feito a partir dessas plantas medicinais. É a evolução científica e regulatória do uso dessas plantas. E daí a gente vai observar as partes da planta. Né? Então a gente inicia aí observando, por exemplo, um exemplo de folha. Né? Uma planta ali que a gente utiliza a folha para preparar um chá. Então, folhas são locais ali de intensa atividade metabólica, né? Aquele local onde ocorre a fotossíntese, né? Onde a planta ali produz o seu açúcar. E, frequentemente, ela é rica em óleos essenciais e outras substâncias também. E aí a gente exemplifica as folhas como boldo. Né? A gente tem aí o nome científico do boldo, né? Plectranthus barbatus, né? Esse nome científico aí entre parênteses. E ele tem como uso fitoterápico estimular a digestão e a função hepática, ou seja, ele vai proteger o fígado. Né? Então, geralmente, quando tem ali aquele desconforto no estômago, né, precisa ali proteger o fígado, prepara aquele chazinho de boldo e a gente vai utilizar o quê? A folha desse boldo, tá certo? Exatamente. Então, é importante você entender que o que a gente está falando são agora de fitoterápicos. Então, eles vão ser tratados e extraídos, né, padronizados, para a pessoa poder usar. Isso a gente vai ver mais a fundo, mais para frente, como que eles são utilizados ali de forma a comercializar. Mas da planta a gente aproveita muitas coisas. Outra parte também são as raízes. Costumam armazenar compostos de reserva e por isso podem conter princípios ativos muito potentes, tá? Então um exemplo aí é a valeriana, né? E aí nós temos aí o nome científico dela, Valeriana officinalis. E o uso fitoterápico dela é ansiolítico e sedativo suave, muito utilizado para tratar a ansiedade e a insônia. Vamos observar uma outra parte da planta que é a flor. Né? A gente utiliza ali as flores de algumas plantas também. Então, muitas vezes, essa parte, elas são ricas em óleos que são essenciais, voláteis e compostos aromáticos. E aí nós temos o exemplo da arnica, né? Essa imagem bem bonita aí dessas flores. O uso fitoterápico é utilizado como anti-inflamatório e analgésico tópico. E uma atenção, né? Usado apenas na pele para contusões, hematomas e dores musculares. Não deve ser ingerida. Olha aí, atenção, né? Agora nós vamos para casca. Na casca, especialmente do caule, pode ser uma fonte concentrada de taninos e alcaloides, como a gente viu anteriormente. Aí o exemplo da unha de gato, que é a Uncaria tomentosa, tá? E o uso do fitoterápico é imunomodulador e anti-inflamatório, usada para auxiliar no tratamento de artrite e para fortalecer o sistema imunológico. E a gente observa aí também uma outra parte da planta, né? Vamos observar agora um exemplo dos frutos, que podem ser ricos em vitaminas, antioxidantes e óleos essenciais. A gente tem o cranberry ou oxicoco, né?
Uhum. E aí, entre parênteses, temos o nome científico aí dessa planta, onde a gente utiliza os frutos. E o uso fitoterápico é para prevenção de infecções urinárias recorrentes e impedem que as bactérias se fixem às paredes do trato urinário, né? Então é importante a gente saber que esse conhecimento aí é devido a estudos científicos, né? Foi ali, essa planta, né, ela foi estudada no laboratório para saber qual é a composição, qual é o princípio ativo, né? Onde é que ela consegue ali agir no nosso organismo, tá certo? E temos mais uma, né, professor? Exatamente. Então, note que tudo a gente está utilizando aí da planta, né? Agora, as sementes, elas são embriões ricos em nutrientes e frequentemente contêm óleos fixos e compostos específicos, né? Nós temos aí o exemplo do Psyllium e o nome científico aí. E o uso fitoterápico é laxante mecânico e regulador intestinal. As fibras absorvem a água e formam um gel que auxilia no funcionamento do intestino. Olha aí como é interessante, cada parte da planta a gente consegue aproveitar. Mas lembrando, como a professora disse, isso foi através de vários estudos e procurado o princípio ativo, em qual parte que ele vai estar trabalhando ali no nosso corpo. Mas vamos aprofundar mais sobre isso. Isso mesmo, né? Agora a gente vai observar as principais plantas medicinais brasileiras. A gente trouxe aí uma imagem de cada uma delas, né? E o nome da planta. A planta, o nome científico e o uso principal. Né? Então a gente tem a erva cidreira, o nome científico Melissa officinalis. O uso principal é para calmante e também digestiva. Vamos para a próxima. Mas é importante dizer que a gente não está falando da forma que você vai utilizar, tá? Então, calma, não é só pegar lá, jogar na água e resolver, tá? Precisa pesquisar, a gente já vai mostrar para vocês como. Nós temos aí também a arnica, né? Nome científico, arnica montana, essa flor aí bonita, ela é anti-inflamatória. A próxima que a gente vai observar, que é bastante conhecida também na medicina brasileira, é a babosa. Né? O nome científico é aloe vera e o uso principal é cicatrizante. Né? Essa planta é bem famosa. A próxima é o gengibre, nome científico aí Zingiber officinale, ele é um antisséptico digestivo. E aí o próximo é o guaco, né? O nome científico Micânia glomerata e o uso principal dele é como expectorante. Temos o próximo aí bem famoso também, né? E o hortelã, menta piperita, analgésica e digestiva, né? Então, olha, muito interessante o que a gente mostrou, mas vamos ver os riscos. Dê uma olhada. Riscos de automedicação. A gente trouxe aqui um exemplo, né, que é a SENE. As indicações dessa planta é o tratamento de constipação intestinal ocasional, né? E aí ela vem numa forma encapsulada, tá? É um comprimido ou extrato. As contraindicações, crianças menores de 12 anos, então não podem estar utilizando, grávidas, mulheres em amamentação ou menstruação, pessoas com desidratação, hemorroida, apendicite, insuficiência renal, hepática ou cardíaca e casos de constipação crônica. Olha o perigo da quantidade de pessoas que não podem utilizar esse fitoterápico. Isso mesmo, né? A gente vai observar os riscos relacionados. O uso prolongado pode causar dependência intestinal, desequilíbrio eletrolítico e danos ao fígado, né? Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, né? Olha só, né? Como é importante a gente saber que a grávida, por exemplo, não pode, né, fazer uso desse medicamento. É importante a gente saber isso também, tá certo? Então vamos observar agora a fitoterapia na atenção básica, né? Então a gente tem aí informação sobre o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, onde ele oferece 12 fitoterápicos com financiamento da União, estados e municípios, conforme ali o anexo 1 da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Né? Então a gente vai observar ali que esses medicamentos eles são integrados à estratégia Saúde da Família e ele tem como objetivo ampliar o acesso a tratamentos seguros e de qualidade, complementar terapias convencionais, valorizar saberes tradicionais com esse respaldo científico. Né? É necessário saber ali a dosagem correta, né, para usar aquele
medicamento, né? Por mais que seja ali proveniente da planta, ele é um medicamento. Necessário que tenha uma dosagem correta, né? Então é importante ali a gente observar e se atentar a tudo isso, tá certo? Exatamente. Quais são os que eu posso, né, tá ali pegando no SUS? Então, olha aí a quantidade e a forma, né, em forma de gel, de cápsula oral, né? Então, a gente tem aloe vera, própolis, guaco, muitos dos que nós falamos aqui, né? E a indicação de cada um. Queimadura de primeiro e segundo grau, infecções, tosse, dispneia, ansiedade até, né, distúrbio do sono. Então é importante você entender que você pode ir ali no SUS e pegar esse fitoterápico, né, ali uma substância que derivou de uma planta, né, uma substância orgânica que a gente chama, né, mas vamos dar continuidade, dê uma olhada. E aí a gente observa, né, o que garante, né, qual é essa fonte confiável. Né? Então, para garantir o uso seguro e eficaz de plantas medicinais, é essencial consultar ali fontes confiáveis e atualizadas. Né? Onde é que eu acho essa fonte confiável? Nos cadernos do Ministério da Saúde. Né? Existem lá publicações técnicas com diretrizes para uso no SUS, com o caderno 31 sobre plantas medicinais e fitoterapia na atenção básica, né? Então ali tem alguma curiosidade sobre essas plantas, faz essa busca, essa pesquisa, né? Que ela traz aí todas essas informações. Também tem aí esse documento chamado Farmacopeia Brasileira, que é um documento oficial com padrões de qualidade, identidade, pureza de plantas e fitoterápicos. Outro, você pode ir no portal Fitoterapia Brasil, tá? Essa plataforma que tem mais de 127 plantas catalogadas, legislação, pesquisas, informações educativas, tudo para você realmente não se preocupar em questão de como vai utilizar esse fitoterápico. E também tem aí o diretório de grupo de pesquisa, como CNPq, fonte para identificar pesquisadores e instituições atuantes na área. E vamos observar também, né, o que não é fitoterapia. Olha só, é comum haver confusão entre fitoterapia e outras práticas naturais, mas a diferença ali é clara, né? A fitoterapia usa extratos naturais de plantas com compostos ativos mensuráveis, como por exemplo a valeriana, o maracujá. Age diretamente no corpo físico com efeitos farmacológicos que são comprovados. Então note, né? A gente acabou de falar da fitoterapia. A diferença é a homeopatia, que vai se basear na diluição extrema de substâncias vegetais, minerais ou até animais. O princípio é semelhante, cura semelhante. E o tratamento considera aspectos físicos, emocionais e mentais do paciente. Nós também temos florais de Bach, que atuam num campo emocional e energético, sem princípio ativo físico, tá? Ou seja, são diluições de essências florais, tá? Por isso, florais de Bach, tá? E para fechar, nós temos aí a aromaterapia, que usa óleos essenciais inalados ou aplicados na pele, com ação principalmente sobre o sistema límbico, relacionado às emoções, deixar feliz, triste, né? Existe uma grande variedade ali de óleos relacionados à aromaterapia, né? Exatamente. Você utiliza ali aquele óleo, ou mesmo para o aroma, ou na pele. É bem interessante, né? A gente observar ali a diferença entre eles, né? Que existe um que é calmante, né? Existem diferentes tipos. E aí a gente vai trazer também, né, mais informações sobre a fitoterapia no Brasil. Né? Então ela representa ali uma ponte entre esses saberes que são tradicionais, né, os saberes populares, indígenas e afro-brasileiros, a ciência, né, quando a gente traz ali aquela pesquisa científica, onde ela favorece ali aquele estudo, onde traz aquele controle de qualidade, e também a relação com as políticas públicas, né? A gente viu ali que o SUS oferece diferentes fitoterápicos, tem as farmácias vivas, né? Então existe uma relação, né, entre esses três, para a gente chegar nesse conhecimento aí sobre a fitoterapia, né? O conhecimento popular, as políticas públicas, né? E a ciência, né? A importância da pesquisa também. Exatamente. Então se informe, utilize da nossa natureza, que é vasta e ainda tem muita coisa para a gente aprender, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima.